Eu me chamo Rayane Alexandre Matos e hoje a gente vai estar começando a socialização do nosso estágio obrigatório 2 dos anos iniciais do ensino fundamental. Eu faço duplo com a Vanessa da Rocha Cardoso e o tema do nosso projeto é Conhecendo Meu Município. Então nós vamos começar falando sobre a área de concentração, que nós escolhemos. Ela embasa mais a parte de educação, escola, políticas públicas, e tem como objetivo estimular o desenvolvimento crítico e social dos alunos, como cidadãos da comunidade e do município onde eles vivem, né? Então, nós vamos trabalhar a importância de valorizar a história da nossa cidade e os patrimônios que existem nela. Tão importante como viver num lugar é conhecer sobre a sociedade, né? Sobre onde as crianças, os alunos vivem. Então, a gente vai visar aproximar os alunos da história e mostrar para eles aspectos relativos aos patrimônios existentes, né? Então, nós vamos pegar um geral da história do município, vamos incentivar eles a adotar uma postura de preservação e valorizar todos os aspectos da cidade também. Então, nós teremos como objetivo analisar e discutir objetivos educacionais no âmbito do ensino fundamental, né? E abordar a importância disso tudo para a educação na vida do educando. Vamos também valorizar e utilizar os conhecimentos construídos sobre a sociedade, a cultura e a consciência do socioambiental e também aprender a colaborar para uma construção de uma sociedade justa, né? E nós teríamos como objetivos com os estudantes trabalhar aspectos históricos, aprimorar o conhecimento também, oferecer um ensino de qualidade para agregar valores nos serviços e complementar o conteúdo para agregar os conhecimentos dos alunos, né? Então, nós vamos ter como objetivos os marcos dos processos e desenvolver ações com a finalidade de propiciar melhorias para o bem comum da sociedade. E seria preciso desenvolver políticas públicas que a gente mude um pouco sobre a desigualdade social que reina nessa sociedade, né? E que atormentam a democracia. E então nós vamos começar a nossa fundamentação teórica com uma citação de Rodrigues, onde diz que a educação nos permite viver em sociedade e é isso que permite que a sociedade viva em nós, porque só a educação é capaz de nos fazer assim, pois ela é um processo social, né? A gente também citou IFAM, de 2010, que diz que o patrimônio cultural é o conjunto de manifestações, realizações e representações de um povo, de uma sociedade. Ele está presente em todos os lugares e atividades, nas ruas, em nossas casas, em nossas danças e músicas, nas artes, nos museus e escolas, igrejas e praças, nos nossos modos de fazer, criar e trabalhar, nos livros que escrevemos, na poesia que declaramos, nas brincadeiras que organizamos, nos cultos que professamos. Ele faz parte do nosso cotidiano e estabelece identidades que determinam os valores que defendemos. É ele que nos faz ser o que somos. Quanto mais o país cresce e se educa, mais cresce e se diversifica o patrimônio cultural. O patrimônio cultural de cada comunidade é importante na formação da identidade de todos nós, brasileiros. Então, isso vai dizer que a cultura, no processo do ensino, ela reflete muito ao longo dos anos, né? Então, nesse sentido geral, a cultura é a fonte que nutre a nossa própria educação. E, por sua vez, ocorre tanto a partir do conhecimento com relação a assuntos teóricos, alimentados no dia a dia de prática em sala de aula, e vai basear nas vivências da rotina de cada aluno, de cada pessoa. Citamos também o autor Crespo, de 2000, na página 179, que diz que ensinar a cultura é como se o professor estivesse ensinando uma variedade de matérias, abrangendo a religião, as ciências e sempre opondo a um similar erudito. Por ser considerada algo bem importante para o desenvolvimento geral de uma nação, a educação deve ser ponderada como prioridade concebida como a essência principal para o equilíbrio cultural, né?
Então, para que isso seja efetivado, a gente precisa buscar, por meio das políticas públicas, a condição necessária para oferecer todo esse suporte. Nós citamos também Mota, de 1997, que diz que quando falamos de regulamentos, normas, organização, nos deparamos com a gestão, que é o ato de gerir, gerência, né? A questão pode ser definida como a arte de pensar, a de decidir, de agir e a arte de fazer acontecer e obter resultados, né? Então, nós vamos introduzir os estudos de gestão pública nos estudos nos espaços educativos, que se dá de forma gradual, dependendo do nível de ensino, e conforme nós fizemos na sala dos alunos do 5º ano, que já tiveram um primeiro contato com a parte política do seu município, onde foram feitas as visitas em pontos importantes, como a prefeitura, o gabinete do prefeito e como se dá o funcionamento básico deste órgão, né? Eles também visitaram a Câmara de Vereadores do município, onde tiveram a oportunidade de sentar nas cadeiras dos vereadores e simular uma sessão de perguntas, tirando as suas dúvidas, o que foi grande, uma grande experiência assim, para os seus conhecimentos pessoais, né, sobre a comunidade e como ela funciona. A partir do nosso projeto, veio de encontro ao conhecimento já sendo construído e enriquecendo mais, englobando as experiências e valores dos educandos. Olá, eu sou a Vanessa da Rocha Cardoso e agora eu vou estar explicando como é que foi o procedimento do estágio, a parte da metodologia. O estágio se deu na Escola Municipal de Educação Básica Luísa Tomás Scaini, localizada no município de Balneário Rui do Silva. O desenvolvimento deste projeto deu-se devido à observação do estágio, abrangendo assim um projeto já sendo desenvolvido na unidade escolar, tendo como título Conhecendo a História e o Patrimônio do meu município. Os planos de aula seguem as habilidades, competências e objetivos de acordo com a BNCC. Todas têm um objetivo geral em comum. Este projeto de estágio teve como estratégia didática, como etapas e procedimentos que favoreceram a interdisciplinariedade, promovendo assim competências e habilidades necessárias para a formação de aprendizagem integradas, envolvidas no processo educativo do educando. Em um primeiro momento, as aulas foram dialogadas e explicativas, tendo uma abordagem significativa através da lousa digital, cartazes, observações no pátio escolar, gráficos com dados apurados e comparações, explorando sempre o conhecimento do educando de forma significativa. Foi realizada uma pesquisa com a comunidade escolar e alunos. Conhecer as crianças abarcando desde suas trajetórias socioculturais e familiares, até suas características físicas, socioeconômicas, afetivas e psicológicas, e saber escutar e interpretar seus desejos, interesses e motivações. São ações fundamentais para a proposição dos planos que apresentamos. Essas informações, junto ao tema de cada plano de aula, configuram um mapa que orienta o seu desenvolvimento. Para além das aprendizagens que estavam previstas, essa organização promove o desenvolvimento e a ampliação do conhecimento histórico-cultural local. Com relação à observação, podemos observar muitas coisas durante o período em que estivemos na unidade escolar, mas dentre elas podemos destacar que a escola possui 6 salas de aulas e um laboratório de informática, uma sala de apoio pedagógico, uma secretaria, uma sala de direção, 2 banheiros para funcionários, sendo um masculino e um feminino. Também conta com 3 banheiros masculinos e 3 banheiros femininos, incluindo cada banheiro um adaptado para cadeirante, mostrando que a escola tem inclusão. A escola também possui uma cozinha, um almoxarifado de produtos de limpeza, um de merenda escolar e um banheiro unissex anexo à cozinha e ao almoxarifado, possuindo também internet, parque infantil, quadra esportiva, sala de reforço escolar, sala dos professores e saguão amplo para alimentação. As dependências da escola também possuem acesso a deficientes físicos,
Os equipamentos multimídia que a escola possui são computadores nas salas de informática e secretaria e lousas digitais nas salas de aula. Com um roteiro de entrevista durante a observação, podemos entender também como funciona o planejamento para os planos de aula serem desenvolvidos na unidade escolar. A escola fornece um plano anual no início do ano, sendo que o mesmo deve ser cumprido ao longo de todo o ano letivo escolar. Diante deste plano anual, sendo ele dividido por trimestre, cada disciplina com seus conteúdos. Os planos de aula são desenvolvidos quinzenalmente. No final de cada mês, são realizadas as avaliações conforme a descritiva do PPP. O professor sempre busca ouvir os alunos de forma democrática e sempre abertos à troca de experiências, diante da prática e a teoria. Diante de situações e problemas, o professor sempre recorre à assessora pedagógica ou à direção, que sempre estão dispostos a ajudar e solucionar os problemas quando for possível. O que podemos relatar sobre a vivência do estágio é que a vivência foi a parte mais importante do processo, onde nos foi possível colocar em prática com os alunos tudo aquilo que foi estudado, planejado e observado anteriormente na unidade escolar. A experiência da vivência do estágio se deu de forma desafiadora e compensatória. Os alunos foram compreensivos com a situação e nos receberam bem e de forma receptiva, interagindo e participando nas atividades propostas nos planos de aula, o que nos deixou muito felizes. A professora e diretora nos deixou à vontade para fazer o que precisou ser feito, dentro das regras escolares, e se mostraram presentes e auxiliando quando preciso. Um fato desafiador que encontramos foi o de ser uma turma bem grande. Tivemos um pouco de dificuldade em alguns aspectos, como nos fazer ser ouvidas e explicar por que estávamos ali. Os alunos foram bastante curiosos e investigativos quanto a esse quesito. Mas após o processo de interação e apresentação, os educandos aceitaram bem e gostaram das atividades, principalmente as de pesquisas na unidade escolar e as de montagem de cartazes. Apesar dos desafios, a vivência foi enriquecedora e prazerosa, pois nessa troca de experiência e conhecimento, tivemos a convicção de que estamos no caminho certo, o qual escolhemos para contribuir ao futuro da educação. Essa prática em sala de aula foi de extrema importância para nós enquanto acadêmicas, visto que nos permitiu refletir e praticar a nossa futura atividade profissional, nos habilitando ainda mais para lidar com as situações diversas do cotidiano escolar que venhamos a nos deparar. De forma geral, ficamos bastante satisfeitas com o estágio. Tivemos a oportunidade de aprender muito e também aplicar aquilo que nós já havíamos aprendido. E para finalizar, temos uma frase relacionada com o nosso tema. A cultura é um tesouro e uma habilidade que nunca morre.